Nós vamos continuar caminhando um pouquinho aqui nesse capítulo, nessas sequências, em que, se você observar esse capítulo, ele vai mostrando, Jesus falou das coisas assim, bem em ordem do que ia acontecer. Coisas que para muitas pessoas durante tanto tempo foi tanta dúvida, não faltou leitura bíblica. Não, porque nós já vimos pessoas citarem essas passagens de Mateus 24 aqui abundantemente. Então não faltou leitura bíblica, faltou exame. Como o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Nós sempre damos esse exemplo quando Filipe e o eunuco conversam e Filipe pergunta: entendes tu o que lês? Isso nos dá o claro entendimento que uma leitura só não é o bastante para descobrirmos a revelação de um texto. Quantas vezes nós já ouvimos uma música e dizemos assim: poxa, não tinha percebido essa parte, já tinha ouvido essa música tantas vezes, não tinha percebido aquela guitarra, não tinha percebido aquele piano, não tinha percebido aquele saxofone. Quantas vezes isso acontece? Se acontece comigo, deve acontecer com muita gente. Que às vezes você está ouvindo, por exemplo, eu ouço música muito quando eu entro no carro. Entrei no carro, eu aperto ali. Tem um pendrivezinho, né, que eu conecto no rádio do carro e eu vou ouvindo música. Eu entro no carro, eu ligo o rádio para ouvir música. Mas é sempre nessa correria, dentro do carro, prestando atenção no trânsito e tal. E às vezes eu me surpreendo, aquela música que eu já ouço há anos, tem músicas ali no carro que eu já ouço há 4, 5 anos, a mesma música, porque eu gosto da música. E às vezes eu me surpreendo, eu não tinha percebido isso. Por quê? Porque estou sempre na correria do trânsito. Então, num texto que você lê, também é assim. Às vezes você lê um texto na correria, a falta do controle da pontuação do texto te deixa entender as coisas pela metade. E quando você realmente examina a Escritura, cuidando da pontuação, analisando o significado de cada palavra, o tempo verbal, essas coisas todas, quando você lê com muita calma, ou seja, já fazendo um exame, a realidade é outra. Então, aqui, muita gente, durante longos anos na igreja, pessoas com 5, 10 anos de igreja, não sabem falar dos passos escatológicos, ou seja, da sequência das coisas como vão acontecer, 1, 2, 3, ou seja, um após o outro. Mas às vezes textos bíblicos estão mostrando claramente tudo que vai acontecer. Mas não está faltando leitura. Está faltando o exame, algo mais profundo. Aqui então, no verso 32 do capítulo 24, diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Aí Jesus continua na sequência, né? Ele vem falando daquilo, tribulação, aí ele dá esse parênteses. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Né? Então, esse verso 33, ele diz assim: quando vocês verem todas essas coisas, aquilo que nós já vimos ali, que vai acontecer, ele fala assim: saibam que está próximo às portas a manifestação do Filho do Homem. Ou seja, são sinais que a igreja que for arrebatada não verá. Sinais que até as portas da graça, até as portas do arrebatamento, o povo que vem vivendo esse período antes do arrebatamento não verá, porque Jesus fala de sinais que vão trazer logo a sua manifestação, são coisas assim meio rápidas. Então ele está falando para um grupo específico que vai ter que atentar para essa volta dele. E aqui nós imaginamos muitas coisas, e em especial os judeus, porque ele está pregando para judeus. Só que os judeus não vão discernir este sinal. Por si só não vão. Se alguém não contar para eles, não vão.
Eles não têm isso aqui que nós temos. Eles não têm Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso para eles é abominação. Eles desprezam isso totalmente. Como que Deus vai falar com eles? Pela internet. Se você chegar para presentear um judeu com o Novo Testamento, lascar dele rir de você e nem te dá papo, ele vai embora. Isso para ele é abominação. Mas nós temos como alcançar não os ortodoxos, mas uma nova geração de judeu que está mais interessada em ouvir outras coisas. E é aí que nós vamos entrar. Nós vamos levar aos judeus um conhecimento que eles não têm. Hoje nós já temos tido vários contatos com judeus. Inclusive o nosso site tem acessos de Jerusalém, Tel Aviv, tantos outros lugares. Judeus que acessam lá dos Estados Unidos. É judeu espalhado no mundo todo e acessando. A obra está sendo feita. Mas nós ainda não gravamos, não entramos numa dispensação para fazer trabalhos específicos para os judeus. Essa dispensação ainda vai surgir. Quando nós prepararmos trabalhos específicos para os judeus, com princípio, meio e fim, contando a consumação de todas as coisas, isso é que vai despertar muitos judeus para eles poderem, quando estiverem envolvidos, aqui nessa situação preeminente, a manifestação de Jesus Cristo, eles poderão clamar pelo nosso Deus, que é o mesmo Deus deles? Sim, mas se eles clamarem a Deus por um conceito errado, Deus não pode se manifestar. Deus não pode se manifestar por caminhos errados. Deus não pode se manifestar por conceitos errados. Não pode. A regra dele foi por água abaixo. Você nunca vai chegar no céu e vai chegar alguém, vai conversar com alguém no céu e vai dizer assim: ô irmão, de onde você veio? Ah não, que eu era católico. Não, está fora de cogitação. Você era de onde? Eu era um espírita. Está fora de cogitação. Você pode achar assim: não, eu era um católico que me converti no meu último segundo de vida. Tá. Eu era um espírita que me converti no último segundo de vida, que nem aquele ladrão lá da cruz, aí sim. Mas ele partiu como um crente, ou seja, credibilizando a obra redentora de Cristo, pagando com o sangue de Cristo pelos seus pecados, Cristo pagou com seu sangue pelos seus pecados. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim: eu entrei aqui como um católico. Não tem católico no céu. Eu entrei aqui como espírita, como um budista, como um rosacruciano. Isso não existe. No céu só existe aqueles que chegaram lá pelos conceitos, pela lei de Deus. E um espírita não está incluído, um católico não está incluído nas leis de Deus. Então, Jesus está mostrando sequências de coisas, detalhe por detalhe. Então aqui ele fala ainda, verso 34, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando ele fala esta geração, ele está falando que esta geração que vai ver a figueira florescer, vai ver os sinais que revelam que ele está às portas, tá? Então, Jesus não está falando para aquelas pessoas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, aquela geração que está ali diante dele, na qual ele está vivendo no meio. Não passará esta geração que vai contemplar estes sinais. É disso que ele está falando, tá? Então, sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus fala uma coisa, irmão, que
muito cedo na minha caminhada, as misericórdias de Deus me fizeram perceber. Jesus falou assim, olha, dias de Noé, embora eu não tivesse muito entendimento do que seriam esses dias de Noé, Jesus fala, ele é mais específico, ele diz assim, nos dias de Noé, as pessoas estão comendo, né? Estão bebendo, estão casando, se dando em casamento, as pessoas estão vivendo uma vida o quê? Normal. Jesus não falou que as pessoas vão estar roubando, furtando, esquartejando, estuprando, assassinando, traficando órgãos. Jesus não falou isso. Ele falou que as pessoas vão estar vivendo normal. Qual o pecado em comer? Qual o pecado em beber? Qual o pecado em casar? Não é Deus que produz o alimento? Não são as coisas que Deus criou que produzem as bebidas? Casamento não foi instituído por Deus? Não é uma vida normal? Só que Jesus está dizendo, todos vão estar vivendo despreocupadamente, né? Vão estar vivendo, deixa eu ver aqui, sim, despreocupadamente, e eles serão o quê? Surpreendidos, à semelhança de quando Noé entrou na arca e as portas se... Irmão, quando Noé entrou na arca, a Bíblia nos dá entendimento que não foi Noé que fechou as portas. Deus fechou as portas. Noé não tinha como abrir aquelas portas sem a ordem de Deus. Então, quando houve o fechamento e começou a chuva, você acha que ninguém correu para aquela arca? Você acha que Noé não olhou de cima, ou se ficou lá dentro, que não ouviu os gritos de mães com seus filhos no colo? Noé, pelo amor de Deus, abre aí, Noé! Noé, eu vou me afogar com meu filho, Noé, Noé, Noé! Noé se torturou ali, meu irmão. Mas a vontade de Deus está acima da nossa tortura, do nosso sentimento. A vontade de Deus, você vê, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não passo mesmo. Não passo mesmo, essa é a minha vontade. Aí vem Jesus de novo. Pai, eu sei que tudo te é possível. Pai, passa de mim esse cálice. Mas nem pensar, não passo. Não vou passar, a decisão é tua. Pai, eu sei que tudo te é possível. E brá, 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 brá. E o céu está de bronze que Jesus não escuta nada. Pai, já que esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Aí o céu abriu, o anjo veio, o serviu e o consolou. Aí levantemos, vamos nos daqui, é chegado que me traz, cheio de disposição. Agora, a vontade de Deus está acima do que eu penso, acima do que eu acho e acima do que eu sinto. Meu coração não é de pedra, mas a minha vontade em servir a Deus é de pedra. Meu coração não é de ferro, mas a minha vontade em obedecer ao meu Senhor, a quem eu amo, essa é de ferro, irmão. Essa é de ferro. Eu não me rendo. Eu decidi que eu tenho que entrar naquele céu, custe o que custar. Eu decidi isso. Eu me preparo todo dia para isso, para entrar no céu. E eu sei que essa porta é estreita, por isso estou até fazendo regime. Então, irmão, veja bem. Quando aqui está dizendo, as pessoas viviam como nos tempos de Noé. A Bíblia diz que no tempo de Noé estava acontecendo fome? Não. Estava acontecendo peste? Não. Qual o caos descrito nos tempos de Noé? Que catástrofe estava acontecendo? A Bíblia não descreve. Diz que toda a carne havia se corrompido. O que é esse corromper de toda a carne? É o desviar-se dos conceitos de Deus. Então, nos tempos quando Cristo estiver para se manifestar, Jesus está falando que todos aqueles que não estiverem, ou seja, todos aqueles que estiverem vivendo uma vida normal, vai ser como nos dias de Noé. Não entrarão na arca.
E essa arca para nós representa o escape, salvação, arrebatamento, representa tudo isso. Vida normal não presta para o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho meu emprego, eu faço minha faculdade, eu exerço meu trabalho muito bem, eu não defraudo ninguém, eu não roubo ninguém, eu vivo uma vida de santo. Pois bem, eis o inferno para te consolar. Deus não veio buscar gente que vive normal. Normal Pedro vivia. Pedro, o que tu está fazendo? Estou pescando. Está vendo não? Larga tuas redes. Segue-me, tu serás pescador de homens. Não, mas eu já sou um camarada bom, eu vivo aqui. Não me interessa que você vive aí bem e tal. Era o filho de Zebedeu, era Tiago, era Pedro, era um monte de gente pescando, vivendo a sua vida normal. Jesus passou e falou, essa vida normal não presta, vem cá, vem após mim. Eu vou mudar a história de vocês. Mas eu vivo normal, eu não quero você normal, eu quero você diante dos reis, dos imperadores, eu quero você diante dos sumos sacerdotes, dizendo, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É lá que eu quero vocês, não aí vivendo normal. Agora, quem quer viver normal, que viva. Mas voz da restauração não tem espaço para quem quer viver uma vida normal. Se tivesse esse espaço, hoje nós estaríamos aqui lotados de cadeira. Gente lá fora. Mas é que voz da restauração aperta. Ou você pensa que se eu resolvesse me transformar num evangelista, que eu não seria o melhor que essa nação já conheceu? Você pensa que se eu metesse um equipamento nas praças públicas, que eu não seria o melhor pregador que o mundo conheceu? Pode ter certeza que eu seria. Só que o que Deus me mandou fazer não é o que eu gostaria de fazer. Então, eis a realidade. Não fomos chamados para viver como nos dias de Noé, vivendo despreocupadamente. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para pagar o preço da salvação. Ou seja, nos tempos de Noé, ninguém estava justamente isso, né? Pagando preço de uma vida espiritual. Porque o que está sendo mencionado ali aponta mais para a carnalidade do que para o espiritual. Comer, beber, casar, se dar em casamento, festas, banquetes, não tem preço de vida espiritual. Irmão, vida espiritual só se conquista com preço. Preço, sabe o que é preço? Preço é dificuldade, preço é determinação, preço é vontade irredutível. Preço não é uma coisa fácil, não. Tanto não é fácil que muitos são chamados, pouquinhos escolhidos, né? Pelo menos lá no céu, quando for jogar futebol, não precisa ficar no torneio, né? Todo mundo que tiver, joga. Vamos seguir mais um pouquinho só? Ou melhor ainda, irmão, antes de seguir, porque aí eu vou passar para outro capítulo, eu quero saber se algum irmão tem aí alguma pergunta. Nós estamos caminhando para o final, não sei ainda quanto vamos ter aqui pela frente, que Deus vai nos dar a graça e orientação em falar. Temos perguntas? Pastor, essa geração que fala no verso 34, não está falando de uma geração lá desde o tempo de Jesus até chegar no final. A geração daquela época que vai acontecer as coisas? Não é a geração daquela época. É a geração que contemplar os sinais, né? Não são eles, aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus. Jesus está falando, olha, vai haver um sinal X, vai haver um sinal Y, vai haver um sinal W, vai haver esses sinais. Então, esses sinais vão acontecer quando a população mundial estiver num determinado nível, num posicionamento. Vai haver pessoas contemplando esses sinais. Quando esses sinais acontecerem, essas pessoas, esta geração que estiver vendo esses sinais, ela não vai passar.
A manifestação do Filho do Homem, de Jesus, vai se dar quando estes sinais estiverem acontecendo. E esta geração não vai passar. Ou seja, a partir do momento que acontecer isso, no mínimo ou no máximo 120 anos se passarão. A partir do primeiro sinal a partir do primeiro momento em que esses sinais forem contemplados, você pode contar no máximo 120 anos. É o que compreenderia todo um período de pai, filho e neto, convivendo dentro do conceito judaico, tá? Convivendo na mesma época, nós costumávamos ver abundantemente pai, filho e neto. Então, isso se compreenderia uma geração. Tem outras interpretações, mas eu gosto mais dessa daí, né? Tem outras interpretações, eu gosto mais dessa daí. Então, do começo, do primeiro sinal que Jesus falou, que a geração contemplaria, daí você pode contar 120 anos para frente e tudo isso se consuma. É uma maneira de pensar. Pode haver outras situações? Pode haver outras interpretações? Pode, mas essa daí é bem pesada. Tá? Então não são aquelas pessoas, mas as pessoas que contemplariam os sinais. Temos mais perguntas? Tupirani, a respeito que você estava falando lá do Silas, junto com o Valdomiro, ele realmente estava crendo que ele era um homem que fazia milagre, essas coisas, ministério de milagre, como eu já ouvi uma vez num programa falar a mesma coisa. Sim. Vou te fazer uma pergunta. Isso aí, será que realmente ele crê nisso, tá? Como, por exemplo, os fiéis que vão lá e crê nisso, sendo que ele é um homem estudado, entendeu? E ele caiu a esse ponto dele, realmente ele crê nisso ou isso ele não crê, é mais, vamos dizer que é uma média que ele esteja fazendo com ele. O que você acha? Olha, eu acredito que ele realmente esteja sendo enganado, como o Senhor Jesus falou, que viriam muitos sinais, prodígios de mentira para enganar. E Jesus usa uma expressão, se possível fosse, quer dizer, da ideia que a coisa é tão forte, tão gritante, né? Eu, por exemplo, já vi esse Jabes de Alencar, esse Silas também, falando, irmão, você acha que todas aquelas pessoas estão mentindo? Todas aquelas pessoas que vão lá dar aquele testemunho de cura, todas elas estão mentindo? Pois eu digo, todas elas estão mentindo, né? Eu digo isso, todas elas estão mentindo, mas para ele não. É muita gente falando, são muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. É mãe dizendo que o filho tinha nascido problemático, em coma, que ficou em coma 2 anos e agora está lá dando testemunho. Tem nada a ver com a igreja o testemunho. Não tem nada, absolutamente nada a ver, meu irmão. Mas o camarada acha que só porque alguém apareceu lá, tem a ver com a igreja. Não tem nada a ver. A pessoa, por exemplo, casos que eu vi ali da Mundial. Mãe dizendo que, aconteceu esse milagre tal. Tá, quando vai ver, documento, data. A data do episódio se deu numa data X, do mês tal, do ano tal. Tá bom. Aí quando se vê a campanha que foi feita para se buscar aquela cura, etc., que as pessoas estão testemunhando, não, que eu vim na campanha tal, que eu acreditei, que eu levei isso, que eu levei o envelope, que eu fiz aquilo outro. Quando se vai ver esse negócio, a campanha foi meses depois da data que o prontuário médico consta como alta. Eu vi casos na Universal em que o camarada disse, não, que eu sou um empresário, que Deus abençoou a minha vida e tal, contou aquela coisa que eu conquistei, que eu fiz, que eu aconteci. Tá.
Aí o camarada soltou o ano, no testemunho, isso ouvindo, o ano em que ele tinha conquistado todas aquelas coisas. Caramba, o ano que o camarada conquistou aquilo tudo, a Igreja Universal ainda não tinha nem sido fundada. Mas o Silas e o Jabes dizem, não, as pessoas não estão mentindo. Não estão, não? Tinha um caso aqui de um homem que a sobrinha dele, um homem que frequentava aqui, ele era da Maranata, mas ele gostava muito de vir aqui, um desses visitantes. E foi interessante a vida desse homem, que Deus revelou a partida dele, conforme foi, ele foi mesmo. Deus levou ele mesmo. Esse homem vinha aqui e ele olhou na televisão da Universal, e eu vi esse testemunho também. Tinha uma menina lá dizendo que morava em Campo Grande e que tinha conquistado 2 empresas e que estava lá feliz da vida, que entrou na campanha, que entrou na corrente, na fogueira santa do inferno, e que essa mulher conquistou, que tinha 16 empregados. Aí ele me contou o seguinte: pastor, você viu aquele testemunho? Eu falei, vi. Aquela é minha sobrinha. Quando ela terminou de dar o testemunho na Universal, eu peguei no telefone e falei assim para ela, ô fulana, eu te vi na televisão. Por que você falou aquilo? Você não tem nada daquilo. Por que você deixou eles te convencerem a fazer aquilo, se você não tem absolutamente nada daquilo? Aí a menina, uma jovem, né? Jovem, como vamos dizer, uma jovem senhora, começou a chorar do outro lado do telefone. Ah, tio, eles praticamente obrigam a gente a fazer. Mas o Jabes e o Silas falam, não, essas pessoas não estão mentindo, meu irmão, é muita gente mentindo. Não, não é verdade não, eles estão falando a verdade. É mesmo? Estão falando a verdade? José Carlos, ex-pai de santo, rodou por várias igrejas, contraiu AIDS, estava condenado pelos médicos, hoje a AIDS está sendo até curada aí, mas no começo, Canal 9, a Universal estava no Canal 9 nessa época. Estava lá um programa da Universal, né? Com documento, com tudo que tinha direito. E lá estava o Joca, conhecido como Joca. O nome dele era José Carlos. Deu testemunho, que os depoimentos, que eu fui curado de AIDS na Universal. Ele já tinha rodado por várias igrejas e tudo que era igreja que ele pisava, expulsavam ele. Ele ludibriava pastor, vendia coisa falsa para pastor, roubava. Pastor emprestava celular para ele, ele roubava, vendia celular. O homem era um horror. E apareceu na televisão da Universal, cheio de documento mostrado lá pelo tal de um bispo, um branquelo lá, cheio de documento mostrando que ele tinha sido curado de AIDS. Tá. Morava aqui embaixo. Meses depois, a família dele estava chamando a gente para ir ao enterro dele. Falei, ué, ele não deu testemunho lá na Universal que foi curado de AIDS? É, deu, né? E morreu de quê? Morreu de AIDS. Ah, é? Mas o Jabes e o Silas dizem que essas pessoas não estão mentindo. Irmão, sabe aquela Deus em Amor? Que mostra aquelas concentrações no Maracanã, que fica um monte de cadeira de roda, um monte de muleta, que como é o nome daquele mercenário? Davi Miranda, um homem de Deus e tal. Irmão, houve uma reportagem, na época eu não lembro quem fez essa reportagem, não lembro o nome do repórter, acompanhou a turma que saiu do Maracanã, eles filmaram, olha, aquela pessoa de camisa amarela, aquele cidadão de camisa vermelha, aquele ali, nós estamos com uma equipe aqui, vamos acompanhar essas pessoas. E quando saiu do Maracanãzinho, saiu aquela equipe de repórter, foi cada um seguindo entrou no ônibus junto com as pessoas, foi até a casa das pessoas, seguiu até a casa das pessoas e depois foi fazer pergunta. Ah, vem cá, você não deu testemunho lá? Conta aquela história, como é que foi? Não, moço, não foi nada não, é que eles pagaram R$10 para a gente testemunhar. A reportagem saiu, pegou ônibus, foi parar no interior do estado. Eles foram pegar pessoas de longe, fora da capital, para vir lá de longe por R$10, R$15, pessoas muito pobres, vivendo na miséria,
Foram pegar essas pessoas lá longe para trazer para o Maracanã para dar testemunho falso de que tinham deixado cadeira de roda. Quando acaba a cadeira de roda, pertencia à igreja. Não era de ninguém. As muletas era tudo da igreja, era tudo planejado nessa organização satânica chamada Deus é Amor. Mas o Jabes e o Sila dizem que não, as pessoas não estão mentindo. Não é possível que tanta pessoa esteja mentindo, não é possível. Eu digo, é mesmo, não é possível. Não é possível mesmo. Então, meu irmão, os sinais, prodígios de mentira são muitos. Agora, quem tem dúvida e é realmente homem e mulher de Deus, é muito simples. Vai orar. Porque eu posso mentir. Todo mundo pode mentir. Mas Deus não mente. Eu sei que Deus não mente. Ele só trabalha com a verdade. Deus não mente. Tem dúvida? Você pode ter dúvida do que eu falo, você pode ter dúvida do que todo mundo fala, você só não pode ter dúvida lá na intimidade do teu quarto, quando só a voz de Deus pode penetrar lá. Aí você não pode ter dúvida. Então, tem dúvida? Vai orar. Pergunta a Deus se a Universal é reino de Deus mesmo ou se é reino de Satanás. Pergunta se Valdemir é homem de Deus ou é homem do diabo. Pergunta se a Deus e Amor é templo de Deus ou é templo de Satanás. Pergunta, nós temos acesso ao trono do Pai. O véu se rasgou de alto e baixo. Jesus Cristo derramou o seu sangue para nós termos acesso a isso. Mas as pessoas não querem perguntar, elas querem ser guiadas, esquadrinhar a verdade ou a mentira pela sua própria mente. Se eu pudesse determinar a verdade e mentira, eu não precisaria da oração, meu irmão. Jesus não precisaria me ensinar a orar. Por quê? Porque eu poderia com a minha mente esquadrinhar o que é certo e o que é errado. Então, eis a questão. Quem ora não erra nunca. Temos perguntas? Não? Tem? Temos ali. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Que o pastor falou assim, agora não estamos vendo muitos... se fala muito em mortes por HIV, por AIDS, mas se for olhar bem, depois da morte do Renato Russo e outros, não se vê a Globo falar que eles morreram por AIDS, porque há um acordo entre eles que os atores não vão mais morrer de AIDS, como Reinaldo Gianecchini, que ele tem HIV e disse que é câncer, né? É um modo de ludibriar. E o mundo está aí chorando que ele tem câncer e é HIV. E o casamento dele com a Gabi é uma fachada que, na verdade, ele é marido do filho da Gabi. Então, quer dizer, faz-se uma estrutura toda para se enganar o povo, né? E o povo, às vezes, se ilude e se deixa iludir e parece que o povo gosta disso. Mídia nós sabemos que é uma coisa terrível, né? A mídia manipula mesmo a cabeça das pessoas. Como dizia um general de um exército inglês, o povo pensa o que a mídia publica. Né? Tem alguns blogs na internet dizendo que nós estamos presos. Preso? Eu estou aqui, ó, ao vivo para o mundo todo aí na internet. E tem blogs na internet dizendo que nós estamos presos. Preso o quê? Tem uma rádio que um irmão ouviu, não sei aonde, qual dial agora, e a rádio estava dizendo que eu estava preso. Você vê que a própria mídia, que é o site do fórum, desde o dia 20, proclamou uma sentença falsa. Desde o dia 20 de junho, né? Desde o dia 20 de junho, proclamaram uma sentença sobre nós. Cadê a sentença? Ninguém foi comunicado de nada, mas é uma maneira de manipular a população. Solta no site do fórum, todo mundo fala, não comunica a ninguém. Se não vai me comunicar, eu não vou falar nada. Não recebi nenhum comunicado. O que eu posso falar? Mas dá uma resposta para a sociedade. Impõe um medo na sociedade. Está vendo? O cara foi preso. Todo mundo que falar vai ser preso. Só que esse cara aqui não se cala, né? Espera o próximo vídeo. Tá para sair. Nós vamos tocar muito bem nesse assunto
vamos arrebentar como sempre. Então, mídia é um negócio perigoso, sim, e a população costuma a engolir o que a mídia diz. As pessoas leem que num jornal, lá na Baixada Fluminense, um homem estuprou a filha. Ninguém questiona. Sai todo mundo comentando da notícia do jornal, que um homem estuprou a filha. Acabou, saiu no jornal, meu irmão. Não é assim que funciona? É assim. Nós costumamos ser escravos da mídia. A mídia publicou, se a mídia publicar assim, olha, morreram tantas pessoas de gripe aftosa em tal lugar, ninguém questiona nada. A gente sai por aí dizendo que morreram tantas pessoas da gripe e tal. Não é assim que nós fazemos? Nós não pensamos o que a mídia publica? Temos que admitir, irmão, pensamos. Pensamos. Agora, nós cristãos temos que ter um espírito mais crítico. Não podemos ser tão vulneráveis, né? Senão, quando eu saí da prisão, que encontrava as pessoas por aí pelo mercado e tal, caramba, tu invadiu um centro, né? Por quê? Porque a mídia disse que eu invadi um centro. A mídia disse que eu bati num homossexual. Então o que a mídia diz é o que as pessoas vão pensar. E a mídia não sabe o poder que ela tem? Por que que o governo odeia a rádio? Por que que o governo odeia a televisão? Por que que o Estado Islâmico não aceita televisão que fale diferente deles? Tinha um canal de televisão lá no islamismo que divulgava as passeatas, as insatisfações do povo, a contrariedade do povo. Sabe o que fizeram? Bombardearam, pegaram um avião e jogaram uma bomba em cima da rede de televisão. Não sobrou nada. Por quê? Porque quem manipula a mídia é o senhor feudal. O que Roberto Marinho disse para o pessoal da época da ditadura? Me deem uma concessão e eu elejo o presidente que vocês quiserem. Foi isso que o Roberto Marinho disse. Me deem uma concessão, porque televisão era coisa dos Estados Unidos. Ele falou assim, me deem uma televisão, me deem uma concessão, me permitam fazer uma televisão no Brasil e eu elejo o presidente que vocês quiserem. Porque nós pensamos o que a mídia publica. Entendeu, irmão? Se a mídia disser assim, 500 pessoas presas por intolerância religiosa, todos nós vamos sair dizendo, caramba, 500 pessoas presas, né? E a mídia vai manipulando a nossa cabeça. A mídia manipula tudo, a mídia rouba o dinheiro do nosso bolso dentro da nossa casa. Não tenha... Ligue para cá, mande uma mensagem de SMS e vote no seu, sei lá o quê. Vote para quem você quer que fique na Fazenda. Quem você quer que fique no Big Brother. São 12 milhões de reais por cada paredão, né, que chama. Paredão e como é o outro? Roça, né? 12 milhões só de escravos digitando ali e mandando. Não, eu quero que aquela pessoa fique lá na fazenda. Eu quero que aquela outra saia. Por que a pessoa está contribuindo? Ah, mas é só 50 centavos. Eu também. Se cada um que passasse por mim me desse 50 centavos, eu não faria mais nada na vida. Eu me fantasiaria até de palhaço. Se cada um que passasse por mim me desse 50 centavos, vixe, eu construí uma mansão na Barra, com piscina elétrica, ar-condicionado de primeiro mundo, telão, porta elétrica, faria tudo, se cada um que passasse por mim me desse 50 centavos. Aí, resultado, quantos telefonemas? Eles não divulgam. Quantos telefonemas eles não divulgam. Mas tem gente na internet que está divulgando. Imagina, 50 centavos a 30 milhões de pessoas. Que maravilha! Que maravilha! Por quê? Porque as pessoas são escravas da mídia. Quanta gente já assistindo uma televisão, está vendo aquilo ali? Não, estou vendo aquilo ali porque não tem outra coisa para ver. Ah, é? Não tem um livrinho para ler, não?
Não tem uma coisa para escrever? Vai fazer uma caminhada na rua, na praia. Não, eu estou vendo aquilo ali só porque não tem outra coisa para eu ver. É mesmo? Eu sei, eu também sou assim. Estou vendo aquilo ali porque não tem outra coisa para ver. Conversa fiada. Se tirar aquilo ali, vai passar a ver outra coisa. Aí vai dizer a mesma coisa. Por que você está vendo isso? Porque não tem outra coisa para ver. Não está vendo que a mente está escravizada? E quem foi que disse que você tem que ver aquilo? Se não tem outra coisa para ver, desliga e economiza energia. Vai fazer alguma coisa útil. Vai ler um livro, vai se informar, vai estudar português. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? Uma novela dura 1 hora, né? Não, deixa esse negócio para lá, que tem gente que assiste 3 novelas. Não, deixa isso para lá. Vamos falar só de uma novela. Uma novela dura 1 hora. Você sabe quantas são as aulas dos cursos de português? Eu já fiz curso de português. E o curso de português que eu fiz, irmão, eram 2 horas por semana. Só isso. 2 horas por semana. Durante 3 meses era o curso de português que eu fiz. Eu vi coisas incríveis no nosso idioma, coisas fantásticas. Com 3 meses de curso, 2 horas por semana. Imagina uma pessoa que assiste uma novela 1 hora por dia. Olha o que ela está jogando no lixo. Olha o que ela está jogando no lixo de tempo. Aí tem gente que está por aí falando, nós vive muito bem, né? Porque sabe como é, né? Se nós não conseguimos essas coisas, nós está mal da vida, né? O camarada fala assim, não tem nenhuma perspectiva de futuro, eu não tenho tempo para nada. Não tem? Talvez tenha, está jogando tempo fora. Né? Então, meu irmão, o que nós pensamos? O que a mídia publica, né? Se desse um apagão, ninguém pudesse mais acessar nem internet, nem televisão, nem rádio, olha, eu acho que a sociedade ia viver bem melhor no escuro. As pessoas iam começar a botar a cabeça para funcionar e ia parar de ser teleguiado por mídia, né? Temos perguntas? Não? Tem? Pastor, o que significa a passagem que diz, não julgueis para que não sejais julgado, pois sempre eu sou taxado de julgador quando falo contra falsas igrejas, e eu frequento a igreja batista. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida, amém? Esse é o texto bíblico. Com a medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então, quando eu julgo alguém segundo o que eu, Tupirani, penso, opa, estou frito. Porque as pessoas terão direito a me julgar segundo o que elas pensam. Amém? Agora, medida, que medida eu uso? Se eu uso o estatuto de Deus, o prumo de Deus, o mandamento de Deus, e eu digo, irmão, ó, perante este prumo você está errado. Qual é, irmão? Está me julgando? Não, não sou eu que estou julgando. Porque eu citei um prumo. Eu citei um referencial. Eu não estou falando do que eu penso, eu estou falando do que Deus diz na sua palavra. Aí é diferente. Então, com essa medida, se eu julgo e vão me julgar segundo a mesma medida, beleza, eu estou aqui para isso, para ser julgado segundo a palavra de Deus. E eu tenho liberdade de falar, afinal de contas, se nós não falarmos da verdade, que tipo de testemunha nós somos de Cristo? Nós não estamos aqui para falar da verdade, nós não estamos aqui para falar do que é certo, o que é errado, segundo a medida da palavra de Cristo? Ou nós fomos chamados para ficar calados? Não, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que é evangelho? É a medida de Deus. Então, quando eu julgo com o prumo da palavra, com a verdade do evangelho, eu estou me isentando da minha própria opinião. Estou apenas falando do que Deus pensa sobre dadas situações. Então, meu irmão, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser aceitar, não aceite. E as pessoas sempre vão dizer, irmão, está julgando. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Se eu fosse me calar diante de tantos elogios que dizem que eu estou julgando os outros, geração Jesus Cristo já nem existiria mais.
Eu falo mesmo, quem quiser ouvir que ouça, quem não quiser ouvir, olha, mude de canal, né? Mas eu não abro mão do prumo da palavra do meu Deus. Pastor, então quem não estiver na restauração, uma vez que a conheceu, já está condenado ao inferno? Condenado ao inferno é uma questão um pouco diferente, tá? Existe o risco. Existir o risco é uma coisa, mas ser taxativo é outra, né? Porque a salvação, por exemplo, por que eu sei que uma pessoa não será arrebatada se ela não estiver na visão da restauração? Porque a restauração é uma dispensação de um mover de Deus que conduz ao arrebatamento. Então, quem não está na visão da restauração, eu, perante Deus, afirmo, não será arrebatado. Agora, se uma pessoa que não está na visão da restauração, eu chegar e declarar que ela não será salva, aí eu estou indo além do que a Bíblia me tem ensinado. Eu estou indo além daquilo que eu tenho aprendido na Escritura. Eu estou sendo leviano comigo mesmo, porque eu não tenho base para declarar isso. Eu tenho base para declarar que a pessoa que não participa da visão da restauração, ela corre o risco de até não conseguir sustentar a sua própria salvação. Esse risco ela corre, mas dizer que ela não será salva, nós não vimos que depois que a igreja sai da terra, ainda tem salvação? Depois que a igreja sair da terra, ainda tem salvação. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso, usar os meus critérios, os meus pensamentos. Eu tenho que usar sempre o prumo da palavra de Deus. Se sobre alguma situação eu não sei, eu tenho que me calar. Então a questão é: salvação é diferente de uma série de coisas. A salvação é uma declaração pessoal com relação aos conceitos de Cristo, como aquele ladrão lá da cruz, por exemplo. Agora, se a pessoa vai negligenciar um monte de coisa, negligenciar a voz da restauração, vai ficar aí, e depois no final de tudo, se ela ainda vai ter forças para declarar o senhorio de Cristo e ser salva, isso é um risco que eu não gostaria de correr. Porque a força que Deus vai nos dando, ela é sobrenatural mesmo. O testemunho que nós temos para dar é uma coisa sobrenatural. E eu tenho vivido isso muito especial naquele episódio da prisão. O delegado, tenho certeza que nunca mais vai dizer aquilo. Sou delegado, sou espírita e eu armei para você. Eu sei a força que veio sobre mim. Eu sei a força que veio sobre mim. Eu sei que Sansão pode ter matado um leão, mas eu com aquela força que recebi ali, eu mataria 10. Sansão pode ter derrotado um exército, eu derrotaria o mundo. Eu sei o que veio sobre mim. Por quê? Porque eu estava num projeto de Deus, no centro da sua vontade. Mas fora desse projeto, teria eu a mesma força? O que eu faria diante daquele delegado se a graça de Deus não estivesse sobre mim? Eu me calaria e esperaria os resultados, mas eu não me calei. Quando eu abri a minha boca, ele ficou tão assustado que de branco quase que ele fica transparente. Mas isso por quê? Porque o centro da vontade de Deus nos capacita. Então a questão da salvação é uma linha muito tênue que eu a vejo de uma forma diferenciada da que nós podemos pensar em alcançar galardão, servir a Cristo. A salvação é uma coisa separada, no meu ponto de vista, embora muitos não pensem assim. Pastor, qual o nome verdadeiro de Jesus? Isso tem alguma importância para a salvação? Não, não tem nenhuma importância para a salvação. Nós não vivemos um nome, nós vivemos um conceito, tá? Quando eu digo demônio, sai, ele vai sair. Quando eu digo demônio, sai em nome de Jesus, ele vai sair? Dá no mesmo, exatamente no mesmo. Porque se eu mencionar o nome de Jesus sem ter os seus conceitos na minha vida, isso já aconteceu na Escritura. Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Não está certíssimo?
sai. O que o demônio fez? Saltou sobre eles, deu surra neles, e eram filhos do principal sacerdote da sinagoga. Espancou, arrancou a roupa deles, e eles, nus e feridos, diz a Bíblia, foram embora correndo envergonhados. Eles conheciam um nome, Yoshua. Eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Não deu resultado. Por quê? Porque não eram cristãos. E eles achavam que o que funcionava era o nome de Jesus. Não é o nome de Jesus. Um nome, nós já vimos na mensagem titulada O Nome, se não me falha a memória, que o que funciona são conceitos. Então, eu não preciso falar em o nome de Jesus. Não preciso. Até mesmo esse nome não é, esse nome é uma transliteração que vem do hebraico, Yoshua e tal. Então, se eu quisesse mencionar um nome, talvez eu tivesse que realmente falar Yoshua. Saia em nome de Yoshua. Não é a realidade. Quando eu digo, demônio, sai, acabou a história. Por quê? Porque a unção, a graça, os conceitos, a marca do Deus vivo está na minha vida e ele vê. Ele sabe que ele vai ter que obedecer, ele me conhece. Ele conhece os meus conceitos, ele está vendo à minha volta que eu não estou sozinho. Ele está vendo tudo isso, o demônio. Então ele não vai questionar, ele vai sair. Se ele tentar fazer resistência, o Espírito Santo saca a espada e ele vai sair. Entende? Quem anda com Deus não fica envergonhado. Agora, não é o nome, uma combinação de letras que me colocará no reino de Deus, mas são conceitos do Evangelho que eu tenho que viver. Isso sim me colocará no reino de Deus. Pastor, a minha mãe queria saber o que significa ser o centro da vontade de Deus. Como ela frequenta a Universal, os pastores dizem que se as pessoas saírem de lá, o diabo vai atacá-las. O que deve a minha mãe fazer? Realmente, é que nem no centro espírita. Quando os filhos de santos, adeptos do espiritismo, dizem assim, olha, eu vou sair desse centro. Aí o diabo diz assim, se tu saíres, eu te mato em 3 dias. É universal. Exatamente igual ao universal. E isso não é novo, não. Isso eu também vi. Numa época que eu frequentei a Universal, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, passei por aquele lugar, e eu via essa ameaça assim, irmão, se tu sair daqui, o diabo vai te fazer, o diabo vai te acontecer, entendeu? Eu vi isso, e isso aí não é mentira não, é uma verdade muito clara. Nos terreiros de macumba também acontecia assim, se tu sair daqui, eu vou botar uma doença em você. Se tu sair daqui, eu mato o teu filho. Inclusive aqui nesse bairro, que era terreiro de macumba para tudo que é lado, eu vi muito isso. Tinha um terreiro de macumba lá em cima, que o homem era um pai de santo famoso, mas com a vida toda destruída, obviamente, aquele vazio, aquela tristeza e tal. E um dia ele falou assim, eu vou fechar o terreiro, não quero mais saber disso não. E o demônio falou para ele, se você fechar o centro, eu vou tirar de você o que você mais ama. E ele fechou o centro. Um dia, a menina estudava num colégio que tinha atravessando aqui a Presidente Vargas, e ela viu, olhando da janela, ela sempre viu o horário em que a filha dela vinha atravessando a rua. Ela viu claramente a menina vinha atravessando, de uniforme, um ônibus avançou o sinal, avançou, atropelou a menina e parou. Acabou. O demônio falou e cumpriu, né? Conseguiu cumprir. Se você fechar o centro, eu tiro o que você mais ama na tua vida. E era a filha dele, que ele mais amava. Resultado, esse homem se desgostou e caiu pelas sarjetas da vida e acabou. Essa é a obra do diabo, roubar, matar e destruir. Né? Como estão aí vários vídeos na internet sobre as coisas dos terreiros que estão acontecendo aí no Nordeste, na África. Então, meu irmão, não sei se eu respondi a pergunta, era isso que ele estava perguntando? Ele diz, o que deve fazer a minha mãe? Sua mãe, a mãe dele deve procurar uma igreja e sair desse terreiro de macumba. Porque quem vai para Jesus, o diabo não consegue fazer nada. Eu saí dos terreiros e estou aqui, pisando na cabeça do diabo. Quanta gente tem aqui em nosso meio que saiu dos terreiros, que passou por isso, gente que foi professor de magia negra e está aí firme com Jesus. E cadê o diabo? O diabo não passou de uma serpente debaixo dos nossos pés.
Agora, se ela realmente sair desse terreiro de macumba universal e ficar por aí vagueando sem Deus, pode ser que as coisas aconteçam até na coincidência e ela vai achar que foi porque saiu de lá. Então tem que se firmar com Deus, né? Quando o senhor se casou com a sua mulher, o senhor orou por todo o seu relacionamento? Certamente. Tem mais perguntas? Amém, irmão? Tem mais perguntas? Não? Então vamos ficar por aqui, né?